Volta aqui. Senhoras e senhores, Fernanda Maia. Um beijo, Clóvis, é isso. Boa tarde, Flávio Vinick, Vene Casagrande, você de casa, boa tarde. O Flamengo bateu um valor histórico em contratações desde 2019. A chegada de Nicolas de la Cruz aumentou esse valor. Cadê? O valor é astronômico. O Flamengo já gastou em seu elenco desde 2019 mais de R$1 bilhão. Um valor maior que a Mega Sena da virada deste ano, por exemplo, que está estimado em R$570 milhões. Com a contratação do uruguaio De La Cruz, o rubro-negro superou a marca em reforços nas últimas 5 temporadas. Além do uruguaio, o clube investiu em Ayrton Lucas, Gerson, Alan e Luiz Araújo no período do fim de 2022 e 2023. O montante destas compras chega a quase R$300 milhões. Para 2024, esse valor deve aumentar ainda mais. O Flamengo tem negociações bem encaminhadas com Léo Ortiz e Vinhã. O valor do zagueiro do Bragantino está em torno de R$35 milhões. Já o lateral da Roma, a primeira sinalização rubro-negra, ainda sem proposta formal, foi de R$32 milhões. Somente com compra de jogadores desde 2019, o valor é um pouco maior que 895 milhões. Somando os 140 milhões de investimentos na base, o Flamengo chega a 1 bilhão e 35 investidos. Um elenco milionário que, para o torcedor, tem a obrigação de levantar cada vez mais taças. Muito bem, e no programa de hoje a gente vai ter alguns drones. Drone do Vasco da Gama, Paulo Henrique, né, em relação ao Vasco. Drone também do Caio Paulista. E eu quero saber depois de vocês... Que novela interessante essa do Caio. Eu ainda tava comendo pipoca vendo seu drone. Não, essa daí parece um roteiro de cinema. Cinema, né? Eu tava comendo pipoca falando, gente, vai, Venê, apura mais. Vambora, Venê. O engraçado é que a gente tá falando de um jogador valorizado e que em nenhum momento se cogita ficar no Fluminense, né? Curioso isso. Porque o Fluminense poderia ficar com o jogador. Mas não é o Roberto Carlos? É o Caio Paulista, é o valorizado. Caio... Muito bem, a gente já vai falar o que tá acontecendo com o Caio Paulista. Venê tem drone daqui a pouco. Mas antes, vamos debater em relação a essa questão dos valores. E, aliás, a gente está debatendo isso muito essa semana por aqui, semana passada, né, Flavinho? Não só pela falta de assunto, mas também porque é curioso a gente parar para pensar nesse patamar que o Bruno Henrique já colocou essa palavra meio que padronizada para o Flamengo, mas não à toa, porque se a gente olhar as cifras, o Flamengo realmente, ele se comporta nos últimos 5 anos como um dos donos do mercado nacional, né? E promete muito, tá? Se criando uma expectativa muito grande pro Flamengo para essa temporada, né? Manteve o treinador, né? Pelo menos não teve aquela confusão que teve no ano passado. Dorival Júnior ganhou tudo, aí acabou saindo. O Tite estava iniciando um trabalho promissor, começou até bem, né? Ele arrumou a casa, então foi muito melhor o Tite ter assumido antes do que chegar agora e ter que começar do zero. Ele não começa do zero. O Flamengo tem um elenco forte e chega reforçado aí com o De La Cruz. Se confirmar o Vinha e o Ortiz, o Flamengo começa a temporada pensando, chega como favorito para ganhar tudo aqui, até Libertadores, né? Favoritíssimo num Carioca, num Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Dessa vez iniciando bem a pré-temporada, sem aquela confusão do calendário também que atrapalhou no passado. Vai fazer pré-temporada em Orlando, vai pensar depois no Campeonato Carioca, mas tá tudo arrumadinho, tudo ajeitado para o Flamengo conseguir títulos, né, nessa temporada, o que não aconteceu na temporada passada, né? Vai ser uma grande zebra esse ano se o Flamengo não arrumar nada, como aconteceu agora, em 2023. Ô, Vene Casagrande, tem drone novo aí que eu tô vendo você, quando ele tá ligando... Tá demais, Dudu. Não para o Vene hoje. Aí fica hoje assim, tá. ó. Aí fica assim, ó. Hoje tá. Tem alguma coisa acontecendo naquele celular dele. Quando a gente for falar do Caio Paulista, é sobre o Caio Paulista dessa vez, né? Você ainda tá de Manuel Carlos nessa novela? Tô de Manuel Carlos. Muito bem, Vene Casagrande. Você falou, e aliás foi até um tweet polêmico seu em relação o sinal que o Flamengo faz pro mercado trazendo o De La Cruz, né? Pois é, assim, eu não entendi muitos torcedores rivais me xingando. Como assim o Flamengo não tem ajuda de patrocinadores? Como assim anos recebendo dinheiro de estatal? Gente, quando eu falo que não tem ajuda de patrocinadores, é em relação a essa contratação. Em nenhum momento a gente noticiou aqui que o Flamengo contratou o De La Cruz porque patrocinador tal ajudou, enfim, pagando uma parte da contratação, nada disso. Foi um dinheiro
encaixa do Flamengo. É isso que eu quis dizer. Agora, esse assunto aí é polêmico, eu deixo para vocês, rivais, ficarem debatendo, torcedores debatendo. Agora, em relação ao De La Cruz, não teve nenhuma ajuda. Simplesmente foi um dinheiro que o Flamengo tirou do bolso e pagou à vista lá. É basicamente você chegar lá na concessionária e comprar um carro zero à vista. Foi isso que o Flamengo fez. E é um carrão, né? Estamos falando de um carro super valorizado no mercado, o De La Cruz. Jogador de seleção uruguaia, jogador que é um dos melhores, na minha opinião, hoje, na ativa, é o melhor jogador do futebol sul-americano. Então, eu acho que é isso. Enfim, o Flamengo, isso mostra a força do Flamengo na parte financeira, mas também mostra que, independentemente dos gastos, não quer dizer que terá sucesso dentro de campo. Para ter sucesso dentro de campo, tem N fatores envolvendo ali o dia a dia, bastidores. Se não tiver um departamento de futebol firme, ali na condução dos bastidores do dia a dia, nada disso adianta. Então, acho que o Flamengo aprendeu com 2023, que foi uma bagunça, a verdade é essa. Aprendeu? Eu espero que sim, não é possível. Já está começando diferente. Está começando. Perfeito, Flavinho, está começando diferente. Está começando com uma comissão técnica muito boa, que é do Tite. Um treinador que vai ter o melhor elenco que ele já teve no futebol brasileiro. Ele teve sucesso no Corinthians, mas ele não tinha esse elenco. O elenco que ele está tendo à disposição é algo assustador. Então, assim, é para o torcedor ficar confiante para 2024, mas repito, para ter sucesso dentro de campo depende de muita coisa também que acontece fora das quatro linhas. O jornal La Gazzetta dello Sport da Itália publicou uma lista das piores contratações da Inter de Milão no século XXI. E sabe quem está por lá? O Gabigol, o Vampeta, que já está aposentado, também está no time do fracasso. O Gabigol foi contratado pelo Inter em 2016, após o clube pagar cerca de 33 milhões de euros ao Santos. O jogador assinou o contrato de 5 temporadas, mas disputou apenas 10 jogos. Ele marcou somente um gol e foi emprestado para o Benfica, Santos e Flamengo. Ô Flavinho, a gente falou ontem sobre jogadores que não insistem na sua adaptação à Europa, porque não é só o futebol que é muito diferente. Há também a língua, a cultura, a comida, o clima, você jogar numa condição climática diferente do que você está habituado. Às vezes, para algumas pessoas, a dificuldade é maior, mas tem alguns jogadores que não insistem nessa adaptação. E o Gabigol foi um deles, né? Gabigol, voltando para o Brasil, mostrou que tinha futebol, assim, para talvez não ser o grande protagonista lá na Europa, mas tinha vaga ali para o Gabigol, né? Fazer algum barulho na Europa. E tem muitas coisas que influenciam, além da adaptação, às vezes o ambiente no elenco, como ele é recebido. Aí tem um probleminha com o treinador. É diferente a cultura, aqui tem mais paternalismo, o técnico, o dirigente passa a mão na cabeça do jogador, lá o pessoal é mais profissional, é mais duro. Será que o Gabigol não foi com aquele espírito aqui, muito mimado no Santos e por onde passou tratado como estrela? Chegou lá, ele era só mais um, ficou no banco, aí não gostou, não se deu bem. Tem problema até com o Jorge Jesus, né, barrado no Benfica, aí o cara se abala. Foi também, ele tinha que chegar e mostrar já um futebol, também era muito jovem, acredito que depois ele se desenvolveu mais no Flamengo e se ganhasse uma outra chance, chegaria lá com outra cabeça. É diferente, a gente comentou já, ao Vinícius Júnior, quando foi muito novo, mas tinha todo um plano de carreira. Olha, você vai ser do Real Madrid, você está comprado, mas antes você vai girar por outros clubes, vai se adaptar. E, às vezes, o cara, para chegar lá e mostrar logo isso, não consegue. Outro exemplo agora foi o do Luiz Henrique, né? Saiu daqui muito promissor e está sendo dispensado pelo Betis. Por que será que não deu certo no Betis? Não tem vaga para o Luiz Henrique lá? Olha, o Gabigol já com 27 anos, né, Vene? Você ainda enxerga ele um dia fazendo uma carreira na Europa ou você acha que a vida dele vai ser aqui no Brasil mesmo? Não, acho que a vida dele vai ser no Brasil. Inclusive, assim, acho até que ele tentou a permanência na Europa. Quando ele saiu da Inter de Milão, foi para o Benfica. E aí depois ele acabou não ficando. Por vários motivos. Eu acho que o jeito dele também, na ocasião, acredito eu que ele tenha aprendido com isso, ele foi extremamente mimado. Tem um caso que ele simplesmente saiu do banco de reserva porque não estava concordando ser banco de reservas, enfim, não concordava com a postura dos treinadores. Então, isso aí foi o retrato do que ele foi lá. Ele foi extremamente mimado e ele mesmo já falou sobre isso. Mas, independentemente disso, é um jogador que está tendo muito sucesso no futebol brasileiro. Muita gente acaba criticando, jogador só de futebol brasileiro. Pô, e daí?
no futebol brasileiro, ele faz chover, cara. O que ele fez com a camisa do Flamengo é algo assustador. Ele tentou na Europa, não conseguiu e agora está tendo sucesso no Flamengo. Ô, Vene Casagrande, vamos mudar o assunto, falar de Léo Pereira? Você tem drone do Léo Pereira? Na verdade, isso aí repercutiu. A gente trouxe a informação aqui que o Olympiacos tem interesse na contratação do Léo Pereira, e de fato tem. Vem conversando com a diretoria do Flamengo, mas a imprensa grega noticiou que chegou uma proposta de 4 milhões de euros. E no Flamengo me garantiram que, primeiro, essa proposta não chegou, e segundo, que se chegasse eles iam rasgar o papel na mesma hora, porque vendeu o Léo Pereira por 4 milhões de euros, em nenhum momento isso vai acontecer. Inclusive, isso é até uma outra informação em cima dessa conversa. O Flamengo não pretende fazer nenhuma venda assim, de jogador considerado titular ou jogador que foi muito importante em 2023. Nenhuma venda. A ideia é fazer contratação e manter os jogadores que lá estão. Aí muita gente vai me questionar, pô, e na lateral direita? Tem 3, mas esses 3 não se confirmaram. O Flamengo só vai contratar lateral direito se de fato um desses jogadores forem negociados. Então a ideia do Flamengo é não se desfazer de ninguém e manter essa base aí e fazer contratação. Vamos lembrar aqui, quanto custou o Léo Ortiz? 6 milhões de euros? Isso, cerca de 6 milhões de euros. Não tem a menor lógica, Flavinic, o Flamengo pagar num zagueiro também 6 milhões de euros e vender o seu zagueiro mais consolidado na temporada, que é o Léo Pereira, ao lado do Fabrício Bruno, é claro, por 4 milhões de euros. Não tem a menor lógica. O Flamengo ele não está desesperado, ele não está precisando, aquele desespero de tem que fazer dinheiro, tem que vender, tem que entrar alguma migalha ali para acertar dívida, pagar salário atrasado. O Flamengo não está com problema financeiro. Tem muito também o que o Tite, a opinião dele. Com certeza o Tite está aprovando esses jogadores, né? A gente falava muito aqui que já deu para alguns jogadores do elenco, e quando o Tite chegou, ele queria o Bruno Henrique, queria o Everton Ribeiro, está indefinida a situação do Everton, mas o Tite gosta dele. Então pesa muito também a opinião do Tite, o que ele quer. Estava pensando aqui, se confirmarem essas contratações do Flamengo, e a gente imaginar um seguinte time do Flamengo, com Matheus Cunha, com Varela, podemos escalar um time aqui bem honesto, que pode ser o time B do Flamengo, com Matheus Cunha, com Varela, com Léo Pereira, Pablo e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. É um bom time para disputar título, pode ser o time reserva do Flamengo e pode ser usado esse time para disputar o Campeonato Brasileiro e brigar pelo título e deixar um time com o Ortiz, que pode chegar e ser titular, o Vinha, De La Cruz, Pedro, o Cebolinha. Deixa esse time aqui para disputar Libertadores e Copa do Brasil. Gerson, e um time B fortíssimo para disputar o Campeonato Brasileiro. Acho que a ideia é essa do Flamengo, né? Ter 2 times fortes e ficar uma coisa oficial. Esse time é para o Campeonato Brasileiro e esse disputar as Copas, o principal. Isso não é nenhuma loucura que o Flavinho está falando. Inclusive, em 2022, o Dorival fez isso. Só que o Dorival, o time B dele, não era tão forte, tão qualificado como esse possível time B que o Flavinho acabou de mencionar. Eu não acho nenhum absurdo fazer isso. Aliás, nenhum foi absurdo. A primeira vez que eu me lembrava de um treinador escolher um time de Copas e um time de pontos corridos e vencer nos 2, que foi o Dorival que fez isso em 2022. Olha, o ano do Vasco foi muito tenso, tá? O time